E eu sou grato a Deus, irmãos, por esse momento e por tudo que o Senhor tem feito. Se eu fosse contar meu testemunho aqui hoje, o que Deus tem feito, não é o que o Zezinho tem feito, né? O que Deus tem feito, nós ficaríamos aqui um bom tempo. Eu vou tentar resumir algumas coisas aqui para vocês verem como Deus é fiel nas suas promessas. Deus é fiel. Eu trabalhava na Espanha, na época eu não era, então não tinha aceitado a fé. Trabalhava ali na Espanha, em Cotaxé, na Barbosa. Cotaxé, fui para Barbosa, Baixo Francisco, cheguei nesse que me colocar como gerente. Depois houve um processo lá, não deu certo, acabaram eles me mandando embora. Fui para Vitória, passei um aperto muito grande, porque eu morava em Cariacica, Rosa da Penha, Cariacica, e eu andava, pegava 2 ônibus para poder ir trabalhar na Reta da Penha, e ganhava lá um tiquinho, tinha que se virar. Mas toda a vida, irmão, Deus tem me abrindo a sua mente. E eu tinha um tio lá, que era o tio da dama na época, ele tinha uma casa de tábua na Rosa da Penha, e ele falou assim: "Ô Zé, você veio comprar essa casa?" "Não, meu tio, não tem dinheiro." Ele falou: "Não, pode vir para você. Zóia a cara aí, não tem problema não. Você me dá aí 1.000 cruzeiros por mês." Bem, 1.000 cruzeiros por mês dá para pagar, né? Vou passar um pouco de carne de aperto, mas dá para pagar. E fui pagando. Quando terou 9 meses que eu estava lá, o papai trabalhava junto com o tio Geraldo, na época era prefeito, e alguém chegaram aqui e contou ao tio Geraldo que eu estava passando a vida difícil lá de Vitória. Aí ele mandou o pai lá comprar o material e pegar minha mudança e trazer. Chegou lá, não deu serviço, a Reta da Penha. O pai falou comigo: "Vim te buscar." Eu falei: "Não, o negócio não é assim não, né? Agora tem que avisar, tem que dar expresso, um monte de coisa." E bom, e Deus trabalhando nisso tudo, a gente já não sabia, né? Nem percebe. E acabou, como eu trabalhava por hora, eu tinha que tirar um atestado de 7 dias. Eu falei: "Eu vou trabalhar um atestado de 7 dias." Pedi o engenheiro para me mandar embora. Era um meninão, o engenheiro era um meninão. Ele me botou na prova, me fez muita raiva, mas tinha que tolerar. E acabou ele me mandando embora. "Rapaz, eu não posso arrumar ninguém que dá certo, que tem que mandar embora." "Não, eu quero que você me mande embora, porque eu preciso do meu dinheirinho, vou embora." Aí ele me mandou embora, fiz testado, me mandou embora. Vim, trabalhei na época do Geraldo esse período, e depois o Geraldo perdeu as eleições, porque eu voltei. Para mim, irmão, o Sudeste foi um grande prefeito, né? Portanto, naquela época, ele falou que quem tinha nome lindo, ele não ficava na prefeitura. O Zé Luiz ficou porque tinha mente, não tinha mesmo. Me mandou embora, mas me botaram de castigo na calçada lá da prefeitura, e eu não peço embora, ele tem que mandar. E passou 3 meses, eu conversei com ele, e ele falou assim: "Não, tudo bem." Pegou lá, mandou uma parte, me deu o dinheiro, eu achei fora. Bom, e aí começou a luta. Comecei a trabalhar nesses laticínios, trabalhava, vai daqui, vai dali. Comecei, depois que eu saí desse laticínio, fui trabalhar na Barbosa de Marcos, na Espanha. E na Espanha eu sofri um caso. Gerente aqui da Espanha, do comércio, e era um comércio que tinha 5, 6 lojas dentro de um só. E a filial era Nova Venécia. E eu, como filial que eu procurei, eu vendia mais que a matriz. E eu estava doidinho mesmo. Passou muitas filmadas, um dia me chamaram em Nova Venécia. Eu fui de manhã e voltei desempregado de tarde. Me chamaram para a reunião, eu voltei desempregado. Quando você sai embora de uma hora, falou assim: "Vai embora." Igual assim, sai cachorro embora, o que você fez? O que o povo fala? O que o povo fala? Esse cara roubou. Por isso que foi mandado embora. Ô irmãos, até porque eu sofri. Eles me deram uma carta, tiveram que me matar. Eu tinha que esfregar a carta na cara do sujeito. Passei muito aperto, fiquei praticamente quase uns 8 meses desempregado. E aí surgiu um emprego de trabalhar nessa CPP da Cezanne, e eu fui fazer um curso. O prefeito da época era o Dério Rodrigues, ele não quis me apresentar na Cezanne para fazer o curso, porque eu tinha nome Lima. Eu fui para São Francisco, lá que é meu sogro na época, e meu sogro era amigo do prefeito. E o prefeito Baixo me apresentou a Cezanne lá.
E eu fui, fiz o curso, passei em terceiro lugar, fui para Castelo, passando lá uns 30 dias, vim embora esperando ir para Nova Venécia, Guararema ou Paulista. Eu queria Paulista, que estava pertinho, mais perto, estava funcionando. E acabou, irmãos, chegando ali, Nova Venécia me chamou primeiro. E eu mais que perto fui embora. Fui para Boa Vista, ali que é no município de Nova Venécia. E ali começou o trajeto. Muita gente falando, né? Da minha situação que eu tinha saído. O rapaz que tinha feito um curso para a Águia Branca, eu fiz para ele para a Águia Branca, né? Depois falou que eu tinha saído com problema como ladrão, e o prefeito ficou bravo comigo e não quis me aceitar lá de jeito nenhum. Acabou passando, e eu fiquei ali 2 anos e 20 dias. Ali eu fui para a igreja presbiteriana, os irmãos sabem que eu vi a igreja presbiteriana, fui para a igreja presbiteriana, e ali eu tinha que me virar, eu tinha que pregar, eu tinha que ensinar, eu tinha que visitar, eu tinha que fazer tudo. Mas eu não achei casa em Boa Vista, achei casa em Monte Senil, 2 quilômetros retirado da cidade da casa. Mas lá em Monte Senil eu não achei uma casa, achei um ponto de comércio. E um tal de Neném, o rapaz chamado Neném, virou para mim assim: era um arranjo aqui para você morar? Nem piso não tinha, irmão. Nem piso não tinha. Eu falei: rapaz, como é que você vai fazer para fazer esse negócio aqui? Não tem piso, não tem nada? Não, rapaz, eu faço piso para você, eu só não divido. Mas você divide com toalha, com pano e tal. Aí então tá bom. Aí o banheiro, eu faço banheiro aqui testado aqui, eu faço banheirinho. Eu falei: rapaz, você vai tomar um prejuízo, rapaz. Não dá para fazer. Ele falou: não, eu faço para você. Eu sei que o cara de fez, trabalhar de Deus. E ele acabou arrumando o pão para mim, e só abriu uma porta. E eu fiquei ali 3 meses. Pagava 25 cruzeiros na época, 25 cruzeirinhos de aluguel. Ele gastou 150 cruzeiros e eu pagava 25. Eu falei: como é que eu vou pagar isso? Aí não pagava, ficou. Quando em 3 meses, o homem que estava lá em Rio tinha 2 casas novinhas, nunca tinha morado ninguém, e ele não queria arrumar. Passou 3 meses, eu fui lá dele. Emílio Prato, com idade já, virou para mim e falou assim: rapaz, aquela casa é para meia, não vou arrumar não. Eu falei: rapaz, me arruma a casa, rapaz. Você não está parado, não está fazendo nada. Até que enfim ele resolveu me dar a casa para mim morar. Quando ele me arrumou a casa, eu disse: quanto aluguel? Eu falei: eu pago o senhor 25% de salário mínimo. 25% de salário mínimo eu pago o senhor. E naquela época 25% daria mais ou menos 25, 30 reais por mês. Mas aí o que o homem fez? O homem colocou energia na casa, eu coloquei água porque eu mexi com água, eu coloquei água e acabou fazendo uma varanda lá de fora, eu tinha fogão, tinha tudo, pia. Então, opa, já estava alguma coisa para fazer. E ali é que eu fui para comecei a ir na igreja. Fiquei ali 2 anos de dia. Olha, irmãos, o meu sonho era fazer um concurso na Cesana. Eu sonhava isso de noite sem parar. E eu falei assim: eu tenho que fazer. E um certo dia, o meu supervisor era muito bacana comigo, né? E eu falei assim: ei, rapaz, você pode esquecer, você nunca mais vai dar concurso público, não. Nunca mais. Foi uma hora que ela dá, eu faço. E você viu que passou, irmãos. E eu fiz o concurso da Cesana, fui para a Vitória, fiz o concurso da Cesana. Quando eu fui fazer a Cesana, irmãos, quando eu peguei naquela prova, eu não sabia uma questão, não sabia nenhuma questão da prova. Aí eu redei assim, redei na cadeira assim, ó, de ladinho assim. Fiz desse jeito, de ladinho. Falei: Jesus, senta aqui para mim. Senta aqui e me ajuda a fazer essa prova, porque eu não sei fazer nada. Irmãos, e eu larguei que era um cantinho assim da cadeira só para o Jesus sentar. Quando eu cheguei, botei um pedacinho, me sentei e fiz a prova. Cheguei em casa, falei com ela assim: só deles. Não sei fazer nada aqui. Não tem nada fazer aqui não. Irmãos, e quando surgiu, veio o resultado, eu tinha passado em primeiro lugar para a Águia Branca. Resultado, passei em primeiro lugar para a Águia Branca. Só que aí foi a hora do prefeito me condenar. Chamou o presidente da Cesana e falou assim: rapaz, você vai me mandar um ladrão, rapaz, pelo amor de Deus. A palavra é essa. Você vê que não é fácil não. Mas Jesus conhecia todas as coisas, né? Ele sabe.
E aí o presidente da Cesam, o gerente da Cesam Incubação me chamou e me perguntou, falou, olha, eles estão querendo fazer uma proposta para você e você não rejeita não, porque eles sabiam que era, eu não sabia. Você não rejeita não. Foi tudo bem. Aí veio meu cunhado também, que era gerente do polo, falou, ó, eles vão fazer a proposta, você não rejeita, não se perde nada. Foi tudo bem. Fui para a Vitória, quando eu cheguei lá para assinar o contrato, ver o que tinha que fazer, aí me chamaram. Vem cá, nós temos uma vaga em Mucurici, nós temos um problema cá na Águia Branca, não tem jeito, e só tem uma vaga em Mucurici agora. Você aceita? Eu aceito. O que tem que fazer? Na hora. É só fazer a desistência. Mas faz o papel, eu desisto na hora. Fiz o papel decidido aqui, fui para. Olha, irmãos, eu saí da Cesam e ganhei 3 salários. Mas eu, quando eu entrei na Cesam, eu ganhava 6. Eu entrei na Cesam e ganhei 6 salários mínimos. E fui para Mucurici, ganhei 6 salários. Depois que eu fui batendo, acertando essas coisas. E ali eu fiquei e fui para a igreja, trabalhando. Deus me mostrava eu pescando nas ruas, jogando anzol, pegando na rua cheio de peixe, e eu jogando anzol, pegando peixe do seco, né? Tá? Jesus me mostrava eu pegando uma espiga de milho e debulhando e plantando, né? Isso é o que, irmão? Isso é o que? Isso é evangelista. Pescar peixe, plantar milho, preparar roça, preparar milho, é evangelismo, pessoal. E nós estamos fazendo isso. E aí, irmãos, aos poucos eu fui ficando na igreja e Deus começou a trabalhar de uma maneira diferente. O meu problema era o batismo, que a Bíblia fala que o batismo se é por imersão, não por aspersão. E eu tinha uma briga por isso. Eu já tinha batizado na igreja católica, eu não sabia, porque meu pai falou que vai lá e bateu menino, né? Ele não sabe. E lá na preteira, na minha igreja católica, tinha batizado também. E aí, por lá, que batizar outra vez? Eu falei, não. Mas qual é o batismo certo? Aí eu vou para a Bíblia. E a Bíblia fala que o batismo é por imersão, quer dizer, tem que ser sepultado. Batismo significa sepultamento. Sepultou o homem velho para sair o homem novo. Então, acabei aceitando para batizar. Deus me mostrou também o batismo, me fez eu batizar. E acabou no evangelho. Um dia eu estava sonhando. Eu sonhei que eu vinha aqui a Coporanga e eu andava no Mucurici, tinha uma leira lá de baixo assim, eu tive até Portugal a pé, não tinha carro para poder ir. Eu era de carona a pé. E eu vim em cima daquela leira e encontrei uma garrafinha desse de vinho, dessa maneira assim, que nós usamos aquele vinho, suco de uva integral, vazio, com só uma gotinha dentro. E eu peguei aquilo, eu peguei aquela garrafinha e falei, essa garrafinha de vinho não vai nada. O que é isso? Vinho, quando eu cheguei aqui, eu vi mais até o Mondilo na época. O Mondilo acaba me apresentando ao pastor Cito para ser diácono. E o pastor Cito assim, está novo ainda, está novo, não está preparado, reprovou o obreiro. Eu não sabia de nada, tinha ido para casa do pai, da mãe, não tinha sabido nada. Aí na estrada, quando eu cheguei aqui que estava, o pastor Cito conversou comigo, falou, rapaz, seu tempo não é hora ainda não, tá? Mas de quê? Seu tempo não é hora de quê? Tá bom. Não sabia de nada. Quando a estrada, o presidente Mondilo falou comigo, falou, rapaz, se você fala comigo, Deus me mostrou essa noite que eu não estava preparado para ser diácono. Aí ele perguntou como foi esse a garrafinha de suco de vinho. Eu achei, encontrei cá na estrada, peguei ela e disse assim, está vazia. Eu era a garrafinha vazia. Tá bom. Mas depois a gente passou, e Deus foi falando que Deus usou um homem que não era nem casado, era maciado. Falou assim, Deus vai te dar um ministério. Levou 30 dias. Aí foi já presbítero. E começou a pastorear no Mucurici, irmão. E aí começou as provas. Tinha um velhinho lá que falava assim, você quer apanhar, Zezinho? Vem da rua, irmão. Tá esquisito, tem difícil demais. Eu falei, não, rapaz, se Deus deixar, você vai bater. Tem Deus deixar, né? Aí foi passando. Mas a gente começou os trabalhos. Nós tínhamos um menino lá, de 13, 14 anos, ele dava epilepsia. E hoje ele é evangelista lá em Paulo, no curso lá. Dava epilepsia. E um dia ele estava internado, porque ele estava. E ele já era membro da igreja, e eu fui lá visitar ele. E falei para ele, Paulinho, faz um próximo Deus, para Deus tirar de você.
E Deus fez, irmão, ele fez um propósito. A partir de hoje, se eu me curar, eu sou um dizimista. Foi assim que Jacó fez, né? Você dizimista. Irmãos, ele outro dia ele saiu, veio embora e nunca mais ele deixou. Mas passado muitos anos depois, apareceu uma irmã passando mal na igreja, desmaiou, caiu, orando por ela, levantou. Olha, isso é trabalhar de Deus. O homem não faz isso não. O homem só ora. O homem não trabalha isso. Depois disso passou essa pessoa fazendo um dia por uma antena no trabalhar, e o pastor estava dando um estudo lá e falou a respeito de um versículo muito importante que fala assim, pregou sobre esse assunto, e pondo-se no meio deles perguntaram: com que poder, em nome de quem vocês fazem isso ou fizeram isso? Isso foi o sacerdote perguntaram, os apóstolos. E eu fui embora. Eu dei o discurso sobre isso e eu fui embora. Chegou lá, um dia de terça-feira, o obreiro viajou, o obreiro saiu e viajou, e ficou o segundo meio devagarzinho, e meio devagarzinho, ficou bem assim e tal. Rapaz, você não é o segundo, faz o trabalho aí. Eu tomei conta da igreja de Boa Vista, eu sabia como é que funcionava. Aí ele começou o trabalho. Irmão, quando aí a pouco chegou Zé Carlos era um rapazinho bem de idade, não era casado, era solteiro, e ele chegou com um sobrinho dele no colo. O sobrinho dele tinha, parece, 6 anos, 5 anos, 4 para 5 anos, no colo. O menino branquinho, desfigurado, branquinho. Quando ele entrou na igreja, uma voz falou no meu ouvido assim: está morto. Vou fazer o quê? Eu estou naquele trabalho. Aí ele chegou perto do irmão que estava, e o irmão, pensando que o irmão vai fazer o trabalho, né? Aí o irmão fala assim: irmão, vamos fazer o seguinte, vamos chamar aqui o irmão Zezinho para orar para esse menino. Meu Deus do céu. Aí as pernas quase, né, saíram uma da outra, né? Saiu o time do joelho. Eu não, porque como é que faz um negócio isso? E aí, irmãos, eu fui lá orar pela criança. Aí como eu já tinha ouvido a voz, eu perguntei para os irmãos. Falei: irmãos, você acredita que Jesus ressuscita a morte até hoje? Ressuscita. Ou não, então vamos orar. Levantei, vamos levantar tudo. Aí eu toquei a mão na cabeça do menino, já bem geladinha, já falei: meu Deus do céu, como é que manda isso? Aí eu falei: Senhor Jesus, orei. Não, irmão, não é para te falar que você era bem, não. Quando Senhor Jesus, restaura a vida dessa criança, para a glória do seu nome. E pronto, saí correndo, porque na verdade os joelhos estavam assim, né? Eu estava quase caindo. E o irmão continuou o trabalho aí. E eu ficava assim, só olhando o menino de lado assim. O menino do mesmo jeitinho, bem bichinho. Meu Jesus, nós não podemos ser envergonhados. Não pode. Como é que vão fazer isso? Não posso ser envergonhado desse jeito, não? Irmãos, e eu peguei e passou, quase terminando o culto, o menino deu um espírito. Falei: opa, deu uma melhoradinha. Me deu uma restauradinha, tá bom, e o menino continuou. Olha, irmãos, antes do irmão falar amém, na oração do amém, o menino sentou no banco. E quando nós estávamos saindo da igreja para ir embora, o menino saiu andando para a glória de Deus. E quem faz isso, irmão? Não é nós, não é o homem. Quem faz isso é Deus. Deus continua trabalhando em nosso favor até hoje, e faz as coisas que a gente nem sabe. Aconteceu algo aqui em Coporanga, já. Aconteceu muitas outras coisas. Mas quando eu vim embora à noite, uma voz falou comigo assim: olha, com que poder faz isso? Aí eu lembrei do pastor Priscila lá. E ponto-se no meio dele perguntar: com que poder, em nome de quem vocês fazem isso? Em nome de quem? Em nome de Jesus, não é? Olha, confirmou para mim quando eu estava indo embora. E aconteceu também uma coisa aqui, porém, eu só descobri depois de 4, 5 meses. Vem cá, neguinho, irmão. Depois de 4, 5 meses, que o neguinho contou aqui, eu não sabia. E eu testemunho, irmão, para você ver como Deus trabalha. Usa nós para fazer um trabalho, e nós não sabemos que a gente fez
porque quem faz é Ele, não é a gente. Deus continua operando milagre, te salvando, te libertando, te dirigindo, livrando você de certos ataques. Muitas das vezes Deus livrou a gente de cobra, de muita coisa. Uma vez ela ia para Água Boa, eu e o irmão Manuel, e nós passamos, o irmão aí andando, não tinha carro, 22 quilômetros. Nós saímos, vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. E nós passamos, irmão, nós passamos na estrada, esperando a estrada, e quando nós passamos assim, daí a pouco, 3 metros, né, olhando para trás, uma boitela leva até para bater o chocado. Passamos em cima dela e não vimos. E nós ficamos livres da boitela, porque a boitela se desestimula e informou, se morder, já era, né? Então, você vê, Deus livra a gente. Quantas pessoas da igreja, muitas pessoas, outras pessoas, quantos de vocês estão trabalhando e Deus está livrando vocês de algo que poderá tirar até ceifar a sua vida? Tem muita coisa. Nós não estamos livres disso. Nós não estamos livres disso. Mas Deus cuida de nós. Nós não estamos livres. Vou citar uma coisa aqui. Uma certa vez eu tinha um irmão lá em Curicica, e eu já era o pastor dele, eu era presbítero e era o pastor dele. E ele falava assim, ele pode falar com ele, me desculpa assim, aparece pessoas comigo, não vem vai para o inferno. Né? E ele falava assim, gente, vai achar a graça dele demais da conta que ele falava. Um dia nós fomos chegar na casa dele, eu moro em Nova Bonito, no meio ali, com coisa, enquanto vier aqui no Alquim. Nós chegamos na casa dele e ele falou assim, eu estava olhando assim agora, vai para o inferno. Eu falei, chamar Montenário, não é assim não, Montenário. É assim, é aqui. Aí, irmão, passou uns meses, ele estava internado, irmão, lá no hospital de Curicica. Eu fui lá visitar o Montenário, porque as pessoas assim, a gente não dá muito ouvido, não, a gente quer ajudar. Eu cheguei lá, irmãos, e começou a sair um bicho de varejeira do ouvido do irmão. Eu falei, Jesus, o que é isso? Aí, chamei uma pessoa lá, veio e tirou para ver se saiu outro. Aí eu disse, não, peraí, eu vou orar que sai tudo. Aí eu orei por ele, irmão, a minha gente tirou 4 bichos varejeiros, desse tamanho assim do irmão. Nunca mais deu. Esse irmão foi embora para Vitória, fazer um tratamento, e eu já tinha vindo para aqui. Isso foi no mês de novembro de 98. Ele estava ruim em Vitória, e ligou, estava aqui na igreja, ligou para alguém falar comigo, para eu poder ir lá em Vitória orar por ele, para Jesus dar saúde a ele. Aí eu chamei o pastor Cico, o pastor eu não vou, porque eu não tenho nada com ele, mas vou fazer o seguinte, eu vou fazer o que Deus mandou fazer. Liguei para a pessoa, para o parente dele, e falei assim, fala com o irmão Renário, que ele está perdoado em nome de Jesus, e que se ele fizer um concerto com Deus, ele sai amanhã do hospital. Pode falar com ele assim, se ele fizer um concerto com sinceridade diante de Deus, ele está perdoado e ele vai sair do hospital. Irmãos, no outro dia, de tarde, o parente dele ligou para ele assim, Montenário está em casa, tá bom. Então, irmãos, não precisava de eu ir lá, porque o nosso Deus é o Deus de perto e o Deus de longe. Amém? E o que eu quero deixar aqui serve para todos nós da igreja, serve para o nosso prefeito, da Luiz, Everprim, primeiro. Se o dia que você vai deixar Jesus andar dentro do seu quarto, na sua administração, você pode ter certeza. Gostei muito do seu jogo. O governo do povo governando para o povo. E é assim mesmo. Não tem, durante o mandato de alguém, não tem que ter adversário. Eu não tenho adversário aqui não. Vocês podem até achar que tem. Eu não tenho adversário. Não tenho. Amém? Então nós, a hora vou, eu sou pegar o microfone, o tempo corre. Assim, não é para esse cara parar de pressa, tá bom? O Neguinho vai contar para ele o que aconteceu com 2 criancinhas que eu nem sabia. Ele veio contar depois de bem tempo, veio contar isso. Pastor, não é fácil. A gente sempre gostou de visitar junto e a gente está até sentindo falta desse trabalho. Teve 2 coisas que aconteceram com a gente. Nós estávamos visitando, nós chegamos numa casa para poder visitar. Aí quando nós oramos, quando nós terminamos de orar, a dona da casa caiu endemoniada.
E aí quando eu fiquei atrás, eu segurei para não sentar a cabeça no chão. Aí nós oramos, o demônio foi embora, a mulher foi liberta na hora. Aí na outra quinta-feira nós saímos novamente para poder visitar. Aí saiu uns 15 obreiros, aí o pastor Daniel distribuiu o pessoal, um queria foi para um lado, foi para o outro, e só sobrou eu para ir com o pastor. Aí eu falei, não, pastor, eu vou para o senhor. Aí nós passamos perto do hospital, fui andando por ali, e quando nós chegamos numa casa de um casal, tinha duas garotinhas gêmeas e tinha uma que não andava. E o pastor não sabia que a criança não andava. Aí o pastor foi, pegou a criança no colo, eu peguei a outra criança e ele orou por aquela criança. E nós fomos embora e colocou a criança no chão. Assim que ele colocou a criança no chão, ela saiu andando para a glória e honra do nome de Jesus. Está andando até hoje, está andando. Então, o Jesus que nós estamos servindo é poderoso e Ele quer usar cada um de nós. Cada um de nós. Se você ainda não tem experiência dos milagres de Jesus, você pode saber de uma coisa: Ele está operando milagre até hoje. Tá? Se você não sabe, Deus usa muito pastor nessa área, tá? Devagarinho assim, mas enquanto Ele está falando dos milagres aqui, Jesus está curando você aí também. Irmão, então todo esse trabalho, tanto espiritual, não é o homem que faz, é Deus quem faz. Toda honra e toda glória é do Senhor. É igual, por exemplo, todas as obras que nós temos feito. Confesso para os irmãos, pegamos um campo com 28 congregações, praticamente caindo. Eu tinha vergonha de ir na congregação de Santa Luzia do Norte. Santa Luzia do Norte, a gente chegava em Santa Luzia, era bosta de morcego, mijado de morcego, e caía em cima da gente. Chamava os outros para ir lá, como é que vai? Então, Deus nos abriu umas portas. Ou seja, passou dentro da cena lá, pedindo material e não dá para comprar por 12, 13 mil reais de material, levar para lá, comprar para o mutirão. Hoje vai fazer mutirão, não faz mais nada, né? Vai fazer mutirão, 18, 20 pessoas, irmão. Nós representamos a congregação para a glória de Deus. Então, as construções que nós temos feito, a única coisa, irmãos, que entra mesmo porque Deus me colocou para fazer esse trabalho. Nós temos muitos irmãos falando assim: não sei, você passou da vida, não sabe fazer nada, só sabe fazer construção. Porque Deus me colocou para poder restaurar as igrejas, irmão. E aí eu tenho um monte de homem aqui para pregar, falar, ensinar, entendeu? Deus coloca as pessoas para fazer esse trabalho. Meu dom mais é ensinar. Pregar, irmão, eu não sei pregar, mas se ensinar eu ensino. Nós conhecemos o pastor Custódio, só sabia ensinar, não sabia pregar. Pastor José Vieiras, não sabia ensinar, não sabia pregar. Pastor Delurdinho, sabia ensinar, mas não sabia pregar. Pastor Beira também sabia ensinar e não sabia pregar, mas tinha pessoas do lado dele para fazer o trabalho. Mas na área, irmão, de poder economizar, segurar e dar valor àquilo que os irmãos dão. Quantos dizem, irmão, uma irmã viúva aí, uma irmã que está sozinha, um salário de R$1.508, ela chega e entrega R$151,80. Esse dinheiro não pode ser jogado fora, não. Esse dinheiro tem que ser bem aplicado. Esse dinheiro tem que ser bem organizado para não ser jogado fora. Tem gente que fala assim: a igreja ocupou a igreja, não, a igreja ocupou a igreja, não. Só não deixei mais a igreja ficar devendo nada a ninguém. Eu estou saindo na rua que eu pago tudo e nós ficamos com um bom dinheiro em caixa. Não muito, porque entra e sai. Então, na verdade, nós temos essa área, entendeu, de fazer isso. Então, até as construções, irmãos, até as construções, não sou eu que faço. É a direção de Deus e a mão de Deus expedida, operando milagre e operando maravilha. Pastor Daniel conta que na época, né, os meninos está aí, não tem problema falar, mas que na época a situação era tão difícil que eles iam receber o dinheiro da igreja e tinham que pegar era vale. Eu, quando assumi a igreja, uma igreja pagava 3% de juros. Com 30 dias eu paguei a dívida da igreja e nunca mais viemos pagar juros de nada. Se pagar juros de água, luz, de telefone, eu acho ruim. Nós não pagamos nem um centavo de juros, não podemos pagar. Então eu acredito o seguinte, que nós fazemos tudo isso porque Deus está no bar. Ele está no controle. Ele é que determina o que faz. Eu vou contar uma história para vocês aqui agora interessante. Eu comprei um terreno com a Taxé.
achei que era estrondoso, o Ministério apoiou para mim fazer na área da igreja, de retiros. E depois que eu comprei, eu arrependi. Falei, não vai dar no fazer, vai ficar empatado esse negócio. Eu arrependi e fiquei quieto. Fiquei quieto, analisando meu pai. Depois eu pedi autorização do Ministério para me vender. E depois de 2, 3 meses, apareceu alguém para comprar. Comprei e vendi a vistinha do terreno. Foi graças a Deus. Deus abriu as portas. Eu comprei, mas quando eu arrependi, Ele abriu a porta e eu vendi. Aqui eu compro em todos os lugares. A igreja tem crédito em todos os lugares. Agora eu vou contar um segredinho para vocês. Eu custei achar brecha para comprar na Bíblia. Mas na verdade eu chegava lá e eu não conversava com ela, né? Conversava com os empregados e difícil comprar. Hoje, irmãos, meus parentes, na verdade, não é discutir não, mas se eu comprar, todo lugar que eu compro lá, as coisas que eu comprar, é mais barato do que lugar tudo. E quando não é, eles fazem o preço, cobram o preço. E quando eu preciso do carro para poder fazer um negócio, eles fazem para mim, os outros não fazem. Esse é o problema de muitas vezes, a facilidade que a gente tem, que Deus vai abrir as portas e faz, entendeu? Eu chego São Francisco, não em todos os lugares, mas aqui, por um lugar que eu chego, eles querem vender. Não é para a igreja? Pode comprar. Por quê? Porque tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Nós vamos parar por aqui, porque se eu for contar, nós vamos ficar aqui até amanhã cedo, e não podemos, né? Eu acho que já tem a versão, nós queremos a segunda parte, pastor. A segunda parte vem aí. Amém? Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer ao prefeito, a minha família, agradecer os obreiros do campo que se compareceram, as irmãs de circulação, os jovens, todas as congregações que vieram, se viram durante a congregação, agradecer todo mundo por esse motivo. Os nossos convidados, os amigos, os congregados, você que está nos visitando, que Deus te abençoe. Você volte novamente. Nosso trabalho aqui, irmão, é domingo à noite, terça-feira à noite, é culto de oração e ensino, onde nós estudamos a Bíblia para poder nós aprender a servir a Deus melhor. Quinta-feira nós temos um culto, nós temos um culto da família. Você precisa trazer sua família para cá, nós vamos orar pela sua família, para que Deus possa continuar te abençoando, né? Domingo de manhã, 8 horas, Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus pela Escola Bíblica Dominical. Nós temos mais de 75, 80% de presença da Escola Bíblica Dominical. E domingo à noite, os cultos. Na quarta-feira é o ciclo de oração. As irmãs, é mais corajosas do que os homens um pouquinho, elas vão na oração. As congregações também, tem o dia da nova é quarta-feira também, e aqui na sede é quarta-feira. Nos outros lugares não sei a hora de que é, mas tem. Então, irmão, a igreja está orando, pedindo a Deus a direção. E se Deus não estiver na frente, no controle, não resolve. E a palavra certa é assim: a presença de Deus precisa estar conosco 24 horas por dia. Amém? Obrigado a todos, obrigado aos obreiros, obrigado a toda a igreja, obrigado aos irmãos, prefeito. E, queira ou não, nós somos uma mão lá na outra, né? Precisando, se tiver nosso alcance, nós somos para cooperar. Se precisar de vocês, nós vamos procurar também. É assim que faz, entendeu? Então hoje, irmão, a gente vem. Eu ligo para São Francisco, lá no lugar que eu preciso disso, eles mandam para mim. Eu ligo para Colativo, tal lugar assim, olha, eu estou precisando disso, eles mandam para mim. Entendeu? Pode mandar e manda o boleto, e ele vai para cá. É assim, então não precisa nem ir lá buscar, é só pedir e eles mandam para ele. E aqui nem se fala, né? Aqui ele pedir a hora entrega. Aqui tem uma loja aqui que fala, seu pastor, compra cimento na minha mão. Compra cimento na minha mão, cimento na mão, eu faço até 32 na sala, eu faço 32, e tem o motor de 350 ainda. Pai, eu vou comprar para quê? Para o lugar para quê? Se eu comprar barato. Eu podia comprar direto, mas eu compro 360 sacos. Eu não tenho onde gastar o cimento, tudo uma vez, não tem jeito, entendeu? Mas os irmãos falaram aqui também uma coisa que, olha, irmãos, eu já fiz muita raiva nesses anos que atrás. Nossa, já fiz muita raiva. Mas
E só não conta que esses fizeram em mim, né? Não pode contar que vocês fizeram em mim. É, Nequim? Nequim faz até hoje, né, Nequim? Brincadeira. Assim como a gente faz, eles vão na gente. Mas na verdade, irmão, nós somos um povo unido, porque nós temos que estar dialogando com eles. Amém?